Olá, galerinha do mal, aqui é a HK Gil. Gosta do meu conteúdo e quer conhecer uma galera legal? Então vem pro Discord da Horda, é um espaço adulto e respeitoso pra fazer amizades e ser você mesmo. As informações estão na descrição. Agora bora pro vídeo. Existe uma punição silenciosa pra quem tenta fazer as coisas do jeito certo. No começo, ser uma pessoa responsável parece só uma virtude. Você cumpre o que promete, resolve o que tá no seu alcance e tenta não deixar problemas pros outros. Mas com o tempo, a sua competência deixa de ser reconhecida como qualidade e passa a ser tratada como uma obrigação. As pessoas se acostumam com o seu melhor e começam a agir como se você não tivesse direito de entregar menos do que isso. Por isso, quem faz o certo quase nunca é lembrado por tudo que já entregou. O esforço constante some da memória das pessoas porque acaba virando parte da rotina. Mas basta uma falha, um atraso ou uma recusa para a decepção aparecer. E de repente, aquele único momento passa a pesar mais do que todos os anos anteriores. Já com a pessoa irresponsável, acontece o contrário. Porque como ninguém espera muito dela, qualquer atitude minimamente correta parece uma grande evolução. No fim, um é julgado pela exceção, mas o outro é elogiado só por finalmente cumprir a regra. Esse mecanismo faz a bondade virar uma dívida porque uma ajuda que você ofereceu por vontade própria começa a criar uma expectativa. Mas quando isso se repete, aquilo que antes era só um gesto, acaba virando uma função que ninguém precisou pedir de forma oficial, porque todo mundo já passou a considerar que aquilo é sua responsabilidade. E no dia que você decide recuar, descansar ou simplesmente cuidar da própria vida, as pessoas não se perguntam quanto você já fez. Elas se perguntam por que você mudou. No trabalho, essa injustiça aparece de um jeito quase didático. Um funcionário competente recebe novas tarefas porque as pessoas responsáveis sabem que ele vai encontrar uma solução. Mas o colega que falha com frequência acaba sendo poupado das funções mais importantes porque já não passa mais confiança. E o resultado é absurdo. A competência traz sobrecarga, enquanto a incompetência oferece uma espécie de proteção. Quem entrega também começa a carregar o peso de quem não entrega. Mas depois de um tempo, os melhores profissionais ficam exaustos e todo mundo finge surpresa quando eles perdem a motivação ou eles decidem ir embora. Só que fora do trabalho, esse mesmo princípio continua existindo. Tem gente que acaba se tornando responsável pela estabilidade de tudo ao redor dela. São essas pessoas que antecipam conflitos, seguram as pontas e impedem que pequenas dificuldades virem desastres. Mas o problema é que quando elas assumem esse papel por muito tempo, também passam a receber a culpa quando alguma coisa não funciona. Quase ninguém cobra de quem abandonou a própria responsabilidade. A cobrança cai sobre quem tentou manter tudo de pé. Enquanto isso, o comportamento ruim costuma ser protegido pela resignação. A frase "você sabe como ele é" se torna desculpa para qualquer coisa. Em vez de exigir uma mudança, as pessoas reorganizam a própria vida ao redor de quem é problemático. Evitam assuntos que podem irritar essa pessoa, diminuem as expectativas e assumem um trabalho que ela deveria fazer. E aos poucos todo mundo aprende a conviver com a irresponsabilidade. O mais curioso é que essa compreensão quase nunca se estende à pessoa responsável. Quando ela chega no limite, não dizem que ela tá cansada ou carregou peso demais. Dizem que ela ficou fria, egoísta ou difícil. Porque eles esperam que ela continue cedendo porque ela sempre foi a pessoa mais madura. Como se maturidade significasse aceitar para sempre as consequências das escolhas dos outros. Mas também existe uma tendência de procurar explicações profundas para quem machuca e oferecer só cobrança para quem foi machucado. Um passado difícil, um trauma ou uma fase ruim podem ajudar a entender determinado comportamento, mas não apagam o dano causado. Entender de onde veio a atitude não significa que a pessoa precisa aceitar aquilo para sempre. Porque quando a compreensão elimina qualquer consequência, ela deixa de ser compaixão e começa a proteger justamente aquilo que devia corrigir. Uma pessoa pode ter sofrido muito e ainda ser responsável pela forma como trata os outros. O passado influencia, mas não controla cada decisão. E negar isso pode até parecer gentil, só que no fim tira da pessoa a própria capacidade de escolha. É como se algumas pessoas fossem incapazes de aprender a amadurecer e interromper os próprios padrões. E na tentativa de não julgar, a gente acaba tratando essas pessoas como seres sem consciência e sem nenhum poder sobre a própria vida. Mas pior ainda é quando alguém passa a resolver constantemente os problemas de outra pessoa e chama isso de ajuda. À primeira vista, parece um gesto generoso. Só que na prática, isso pode impedir que o outro desenvolva qualquer maturidade. Se toda decisão ruim for corrigida por alguém mais responsável, não vai existir um motivo real para mudar. A pessoa passa a viver com certeza de que sempre vai ter alguém disposto a pagar uma conta emocional, financeira ou prática das escolhas dela. Nenhum ser humano amadurece quando é protegido de todas as consequências. Em algum momento, ajudar também significa deixar a pessoa enfrentar o desconforto que ela mesma criou. E isso não é crueldade.
Cruel pode ser manter alguém dependente, fraco e incapaz só pra continuar ocupando o papel de salvador na vida dessa pessoa. A sociedade vive dizendo que valoriza disciplina, responsabilidade e caráter, mas o que realmente importa é aquilo que ela recompensa. Quando a pessoa confiável recebe só mais peso, enquanto a irresponsável recebe atenção, desculpas e novas oportunidades, a mensagem fica bem clara. Fazer o certo começa a parecer um péssimo negócio. O problema não tá nos discursos sobre virtude, mas na forma como tratamos quem realmente tenta praticá-la. Pessoas responsáveis não abandonam seus valores de uma hora para outra. Antes disso, elas cansam. E não só isso, elas começam a se afastar, param de oferecer novas chances e já não correm para resolver tudo. Mas quem estava acostumado a se beneficiar disso tudo, interpreta essa mudança como egoísmo, quando talvez seja só o nascimento de um limite. Porque em algum momento a pessoa percebe que ser boa sem preservar a si mesma é uma forma lenta de desaparecer. Mas a solução não é se tornar irresponsável para escapar das cobranças. Também não faz sentido trabalhar mal, agir com frieza ou abandonar aquilo que você acredita só porque outras pessoas se aproveitam das suas qualidades. Competência, disciplina e caráter continuam sendo virtudes. Elas pertencem a você e ainda vão ter valor muito depois que essas relações acabarem. O erro está em permitir que as suas qualidades sejam usadas como justificativa para exigir cada vez mais de você, sem reconhecimento e sem reciprocidade. Por isso, é importante aprender em lembrar as pessoas de tudo que você faz ou já fez. Não se trata de transformar cada ajuda em moeda de troca, mas de impedir que a sua história seja apagada toda vez que você coloca um limite. Porque quem só presta atenção no que ainda pode receber de você, dificilmente vai lembrar de forma justa de tudo que já recebeu. E se você não proteger a verdade sobre o próprio esforço, algumas pessoas vão agir como se ele nunca tivesse existido. Mas se colocar em primeiro lugar também não significa tratar os outros com desprezo. Significa entender que seu tempo, a sua energia e a sua paciência são recursos limitados. Porque toda vez que você assume um problema que não é seu, alguma parte da sua vida fica sem cuidado. E em certas situações, dizer não é justamente o que preserva a sua capacidade de continuar ajudando quando realmente importa. Bondade não exige disponibilidade o tempo inteiro. Você não precisa aceitar desrespeito para provar que tem bom coração. Também não precisa oferecer acesso ilimitado a quem desperdiçou a sua confiança. O perdão não obriga você a reconstruir uma relação. E entender alguém não significa continuar perto dessa pessoa. Às vezes, a atitude mais honesta é reconhecer que aquela presença faz mal para você e seguir em outra direção. E quando disserem que você precisa ceder porque é a pessoa mais madura, lembra que maturidade também é saber reconhecer quando uma situação fica injusta. Quando repetirem que alguém é assim mesmo, entenda que isso não serve como desculpa. Na verdade, é justamente a confirmação de que aquele comportamento precisa mudar. E quando tentarem colocar nas suas mãos a consequência de uma escolha que não foi sua, devolva a responsabilidade para quem ela realmente pertence. Talvez quem faz o certo continue sendo mais cobrado. Isso acontece porque as pessoas sabem que pode contar com essa pessoa. Mas ser confiável não significa aceitar qualquer peso nem transformar a própria vida num serviço permanente para os outros. Continue sendo uma pessoa boa porque esse é o seu caráter e não porque esperam que você esteja disponível o tempo inteiro. Você já fez muito, mesmo que nem todo mundo reconheça. O esforço que ficou invisível para os outros ainda custou tempo, energia e partes da sua vida. E reconhecer isso não é vaidade. É uma forma justa com você mesmo. Porque pessoas boas não precisam se tornar piores, mas precisam aprender a não se abandonar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, aperta o botão de hype e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não vou atrapalhar muito. Eu tô muito animada porque eu consegui montar minha lojinha de camisetas. Pra quem quiser dar uma olhadinha, tem camisetas, moletons, canecas, posters, bonés e várias estampas exclusivas, lindas e rotativas do universo Kaiju aqui do canal. Então tá sempre aparecendo coisa nova por lá. Dá uma olhadinha, tá? O link tá na descrição. Seja um Kaiju monstruosamente estiloso. Monstruosamente estiloso. Galerinha, o que vocês acharam desse novo formato de vídeo? Eu vi que tinha muita gente pedindo nos comentários vídeos mais longos de volta, então eu pensei em trazer nesse estilo mais introspectivo. Quero muito saber a opinião de vocês, então deixa nos comentários se vocês gostaram desse novo formato. E caso você tenha chegado agora e goste de vídeos mais reflexivos como esse, dá uma olhadinha nas playlists do canal porque tem muito conteúdo esperando por você. Então a gente se vê no próximo vídeo.